A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Oi, tudo bem? A partir de agora, você acompanha a série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisele Svetlana Otrivano ao radiojornalismo e à comunicação. Eu sou Lourival da Cruz Galvão Júnior. Faço pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, CJE, ECA USP, com supervisão do professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Minha principal referência é Gisele Svetlana Otrivano. Já ouviu falar dela? A professora Gisela é uma das pioneiras no estudo do rádio e do radiojornalismo no Brasil, e seus textos são conhecidos e usados nos cursos de comunicação de todo o país. A docente e pesquisadora dedicou a vida à Universidade de São Paulo, onde graduou-se em Ciências Sociais e Jornalismo, tornou-se mestre e também doutora em Ciências da Comunicação, a primeira a defender uma tese sobre radiojornalismo no Brasil, fato histórico ocorrido há 30 anos, mesmo tempo dedicado por ela à docência e à pesquisa no Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Difícil encontrar ainda hoje no Brasil um plano de ensino de rádio, radiojornalismo ou mídia sonora que não adote o livro A Informação no Rádio, os Grupos de Poder e a Determinação dos Conteúdos, de autoria da professora Gisela e lançado em 1985 pela Sumos Editorial. Apesar de impresso há 35 anos, o livro está na 5ª edição ainda disponível, sendo uma referência essencial para quem ensina, estuda ou é apaixonado pelo rádio. Mas a contribuição de Gisele Svetlana Otrivano à formação acadêmica supera essa obra fascinante. A professora e pesquisadora do CJE ECA USP publicou centenas de artigos, participou de dezenas de bancas de graduação e de pós-graduação e orientou inúmeros trabalhos de conclusão de curso, mestrado e doutorado. O falecimento precoce da docente em 2003, quando estava no auge dos 55 anos de idade, interrompeu uma carreira produtiva e intensa. É por isso que, em minha pesquisa de pós-doutorado, analiso a trajetória acadêmica de Gisele Svetlana Otrivano. Busco, a partir da recuperação da obra e da trajetória da docente, elaborar um compêndio que chamo de modelo giselista para o jornalismo e o rádio. Um esclarecimento. Adoto o neologismo giselista como um termo afetivo que identifica pessoas que admiram a vida e a obra da professora Gisela. Este também é um motivo de chamar esta série de Vozes Giselistas, porque ela é feita pelo depoimento de pessoas que conviveram com a professora Gisela, ou seja, colegas de docência, alunos e orientandos, entre outros. Como procedimento metodológico para a realização das entrevistas, adotei os fundamentos da história oral, preconizados por José Carlos Sebe Bomeim, professor aposentado do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Convido você, a partir de agora, a acompanhar Vozes Giselistas, as contribuições de Gisele Svetlana Otrivano ao radiojornalismo e à comunicação. Programa Universidade 93,7. Este terceiro programa da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisele Svetlana Otrivano ao radiojornalismo e à comunicação, apresenta o depoimento do professor José Coelho Sobrinho, que foi amigo da professora Gisela desde os tempos em que ambos cursaram jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Aliás, o professor Coelho foi veterano da professora Gisela. Ele era da 2ª turma de jornalismo de 1971, enquanto ela pertencia à 3ª turma de 1972. Coelho e Gisela viveram no CJE ECA USP o período sombrio da ditadura, assim como os reflexos do mais duro golpe do governo militar, a instauração do AI-5, o ato institucional número 5, que caçou direitos, reprimiu e calou muitos, principalmente com tortura e morte.
Contudo, a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo não ficou calada e foi, no passado, o espaço de ciência e de contestação aprimorado no presente. Coelho relembra que nos anos 1970 havia entre os discentes uma consciência de que a ECA seria uma escola ainda melhor quando seus alunos assumissem a docência. E foi o que ocorreu naqueles anos de repressão extrema. Gisela Svetlana Otrivano, assim como José Coelho Sobrinho, foi uma ex-aluna que virou professora, cumprindo nas décadas seguintes o desejo de mudança dos primeiros acadêmicos ecanos. Chefe do Departamento de Jornalismo e Editoração entre 2002 a 2006, fundador do Jornal do Campus da ECA em 1983 e integrante do atual quadro docente da USP, professor Coelho relembra neste episódio o início da carreira acadêmica de Gisela Svetlana Otrivano. Ele fala das primeiras pesquisas da professora Gisela, com destaque para a elaboração da dissertação de mestrado que foi orientada pelo professor André Casquel Madri nos anos 1970, bem no final, e também no início da primeira metade da década de 1980. O docente relembra também a influência do professor Walter Sampaio, que juntamente com o professor André foi uma referência teórica para a Gisela. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora em mais uma voz giselista, a do amigo de faculdade e docência, José Coelho Sobrinho. Programa Universidade 93,7. A relação que o senhor tinha com ela começou aí ou foi anterior? Não, começou aí, porque a Gisela sempre foi uma pessoa, você quer falar na parte acadêmica, mas eu preciso falar na parte pessoal também. Ela sempre foi uma pessoa diferente, sabe? Ela se vestia diferente, ela era um tipo assim de Rita Lee, sabe? Do nosso grupo. Então, ela, justamente por isso, ela era uma pessoa que chamava a atenção da gente. Sabe? Porque ela, desde cedo, ela sempre foi uma pessoa, vamos dizer, à frente do seu tempo. O professor André foi professor do senhor e da professora Gisela? Foi meu e da professora Gisela. O senhor acredita que o professor, ele influenciou a professora Gisela? Ah, lógico, ele influenciou porque ele dava muito espaço para a gente discutir. Sabe? Ele não era aquele professor que vinha com a coisa montada. Ele dava espaço para a gente discutir, para a gente, vamos dizer, tentar inovar alguma coisa, tentar inovar na linguagem, sabe? Eu fui sempre um radialista frustrado. Eu sempre gostei de rádio, gosto de rádio até hoje, mas nunca tive oportunidade, né, de chegar perto, de trabalhar no rádio. Depois de formado, já professor e tal, daí eu já andei colaborando com a Rádio Bandeirantes, tal, etc., com o Zé Paulo de Andrade, mas também não uma coisa assim tão efetiva, né? Mas o Zé Paulo ainda sempre que tem oportunidade, ele se refere aos nossos tempos, né? E a gente cobria a eleição e tal, naquela época. O senhor acha que tinha um paralelo entre a formação do professor André Casquel Madri ofereceu ao senhor e, obviamente, a Gisela, com o que a professora Gisela fez posteriormente? Eu acredito que a Gisela foi à frente, né? Ela pegou as coisas que ela recolheu do Madri e eu acho que ela foi à frente disso, tanto assim que o Madri nunca escreveu um livro e ela teve a oportunidade de fazer o livro e de fazer uma discussão ampla a respeito do rádio jornalismo. Outro parceiro muito importante é o professor Walter Sampaio. Walter Sampaio. Eu fico emocionado, porque o Walter, ele era para a gente, né, como professor e como aluno, ele era a nossa, vamos dizer, a nossa referência maior, porque o Walter, ele teve a dignidade de, sendo o que era já no radiojornalismo brasileiro, ele teve a dignidade e a humildade de ir estudar na ECA, como aluno. E eu sempre fui representante de aluno no conselho de departamento, e eu me recordo muito bem que o Alexandre Kadunk chegou e falou, que era o professor contratado, ele falou, não vou dar aula. Por que você não vai dar aula? Onde já se viu? Porque a pessoa, o Walter é de uma turma antes que a minha, né? A pessoa que me ensinou tudo de radiojornalismo está lá sentado humilde, ele que tem que ser o professor. Então, o Walter passou a ser professor e aluno ao mesmo tempo.
sabe? Então o Walter também foi meu professor, sabe? Mas só de telejornalismo. Então ele era a nossa referência pela humildade dele, pela liderança que ele tinha, e depois ele sempre foi uma pessoa assim, muito honesta e muito ética dentro dos seus propósitos. Então o Walter também passou para a gente, e passou para a Gisela, evidentemente, eu acho que esse perfil de que é ser jornalista e do que é ser professor. Quer dizer, não é aquela você se aproveitar do momento, é você ter dignidade de chegar e enfrentar aquilo que está incomodando ou que não está, vamos dizer, dentro do correto. Foi então outro referencial importante. Outro referencial importante eu acho que para todos nós, né, da forma de nós nos conduzirmos na profissão, não só como jornalista, mas também como professor, como docente. E durante o período de docência, professora, como é que foi? Com a professora Gisela? Primeira coisa, a Gisela nunca foi uma pessoa de estar lá para puxar o tapete de ninguém, sabe? Ela sempre esteve lá para colaborar. Ela era uma pessoa extremamente correta com os alunos. Ela não faltava. Quando ela tinha alguma coisa, ela não ia para a casa dela, ela ficava. Eu nunca ouvi algum aluno reclamar da Gisela, nem de nota, nem de frequência, nem das aulas, tal, porque ela era uma pessoa competente, era uma pessoa muito, vamos dizer, dedicada aos alunos. Mesmo ela tendo trabalhado na Globo, montando lá o departamento de documentação, ela nunca deixou a escola em segundo plano. O senhor acha que essa questão do afeto no processo de formação acadêmica, no caso da professora Gisela, foi determinante? Tranquilo, porque ela era uma pessoa que via nos alunos uma importância muito grande, não como ela como professora, mas ela como cidadã, né, de que as pessoas deviam ser bem formadas e eticamente formadas para poder chegar a fazer um jornalismo decente. Você acha que ela ia além da técnica? Muito. Ela era um exemplo de dedicação, um exemplo de seriedade com as coisas. Ela não fazia as coisas assim pela metade, né? E depois era uma pessoa ao mesmo tempo muito humana. A sala dela, você chegava, era uma sala que tinha de tudo, porque ela fazia trabalhos manuais, ela colecionava um monte de coisa, ela plantas, dava o nome, né? Plantas, inclusive. Plantas, ela tinha uma cumbuquinha cheia de tampa de refrigerante. Ela dava nome para as coisas, ela tinha um computador, eu não me recordo o nome, mas ela dava um nome ao computador, sabe? E às vezes ela vinha lá, olha, hoje o fulano, o computador dela, não me recordo realmente o nome, ele não está querendo colaborar comigo. Daí contava as histórias e tal. Ela sempre foi uma pessoa assim muito ligada à vida. Ela sempre foi uma pessoa extremamente humana, então ela levava tudo e eu acho que isso aí fazia com que as pessoas tivessem respeito, vamos dizer, pelos entrevistados, tivessem respeito pelos ouvintes. Programa Universidade 93,7. Durante a década de 1970, período em que Gisela Svetlana Trivano iniciou a carreira como jornalista e professora na ECA USP, o Brasil viveu um dos períodos mais críticos da ditadura militar. Qualquer indivíduo considerado subversivo era vítima de perseguições, prisões ou deportações. Muitos desapareciam ou eram mortos. Na mídia e na academia, a pressão não era diferente, mas professora Gisela pensava na USP e no quanto a qualidade no ensino poderia ganhar com a vinda de profissionais do mercado à docência. Responsável por criar os pioneiros centros de documentação para telejornais nas TVs Globo e Cultura, Gisela Svetlana Trivano participou do processo que culminou na vinda de Vladimir Herzog à ECA USP. Jornalista que um dia sonhou em ser cineasta, Vlado, como era chamado, transformou-se em um ícone daquele período trágico da história do Brasil. Era a primeira metade da década de 1970 e Herzog trabalhava na TV Cultura, onde Gisela também trabalhou e com ele conviveu profissionalmente no mundo do jornalismo. Preso pelos órgãos repressores do Estado, Vlado foi assassinado no dia 25 de outubro de 1975, no antigo prédio da rua Tomás Carvalhal, no bairro do Paraíso, em São Paulo.
No local funcionava o temido DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informações e Departamento do Centro de Operações de Defesa Interna, sendo o último subordinado à 2ª Divisão do Exército, parte da organização hierárquica do Comando Militar do Sudeste, sediado na capital paulista. O professor José Coelho Sobrinho acompanhou e conta como foi a vinda de Vladimir Herzog à ECA USP e como a professora Gisela Svetlana Otrivano contribuiu para que isso tudo acontecesse. Tem um episódio que fala a respeito do professor Vladimir Herzog e que a professora Gisela teria levado até o senhor a indicação dele para ingresso na USP. O senhor recorda dessa passagem, professor? Claro. Como que foi a contribuição da professora Gisela para o ingresso do Vladimir Herzog na USP? Então, o Walter saiu, as pessoas estavam... E nós tínhamos um problema muito sério na época. Os professores estavam sendo caçados. Né? Vários professores, Zé Marques de Mello, o Farcas, eram pessoas que tinham uma cassação branca, né? Quer dizer, não foram presos, mas o contrato não vai ser renovado. E daí não se renovava, não se colocava professor no lugar. Daí o que acontece? A ditadura queria colocar lá dentro da ECA um corpo docente dela. Nós, professores, resolvemos peitar isto. Claro que a Gisela no meio. Então, numa primeira fase, nós resolvemos assumir disciplinas que não eram nossas. Então, você está falando com esse professor de radiojornalismo. Eu dei um semestre de radiojornalismo. Montamos um livro que, infelizmente, não saiu. Conversei com os alunos e todos os professores fizeram a mesma coisa, assumiram as disciplinas dos professores que foram caçados, que não estavam aí. E depois nós passamos a procurar para o próximo semestre professores capacitados para dar o curso verdadeiro, né? Daí não foi só a Gisela e a Dileia Marcum. Eu era chefe de departamento, era representante dos auxiliares de ensino. Então apresentaram, acho que foi a Dileia que apresentou e a Gisela homologou Dileia o nome. Frati, né? Dileia Frati Marcum, que ela era mulher, na época ela era, né, do Paulo. Então eu levei o nome como a gente levou o nome de outros professores, né? Mas principalmente do Vlado. Eu levei o nome do Vlado, não conheci o Vlado, não é da minha área, mas a Gisela homologou o nome do Vlado e a Zileia, que foi minha aluna também, então por que não levar? Aí vamos dar certo, e o Vlado aceitou. Mas o Vlado veio lá realmente pela apresentação da Gisela. Eu endossei o nome do Vlado como representante dos auxiliares de ensino, porque a Gisela falou que era o cara, né? E realmente ele foi o cara. Você acredita que essa passagem do Vlado, a indicação que a professora Gisela fez, mostram essa preocupação que a professora tinha? Sim. E o senhor está, de uma certa maneira, destacando de uma formação qualificada, já que os militares queriam colocar pessoas ali, obviamente, que não tinham essa vivência. Era uma coisa qualificada, uma pessoa... Outra coisa, o Vlado nunca abriu a boca sobre política dentro da escola. Nunca. Quando ele foi convidado para ir até o DOPS, né, o DOI-CODE, ele foi convidado. Ele já não era mais professor da ECA, já tinha saído. Mas as pessoas faziam uma ligação de que ele, como tinha ido para a ECA, que ele era isso, que ele era aquilo. Isso em 75. Né? Em 76 aconteceu o mesmo comigo. Eu fui convidado para ir agora. Mas aí comigo foi o Torquato, o Gaudêncio Torquato. Daí o Torquato falou: o Torquato é mais novo que eu 1 ano. Daí ele chegou: você não vai abrir a boca, deixa que eu falo que eu tenho OAB. Eu falei: tá bom, sabe, amigo é amigo, né? Então, daí eu disse uma vez assim: eu devo minha vida ao Torquato, porque se o Vlado foi sem ninguém, foi lá e depois ficou enforcado, por aí comigo, 1 ano depois, mais ou menos, que aconteceu mesmo. Graças ao Torquato aconteceu. Então, o Vlado, claro que ele deixou essa marca pra gente, sabe? E isso aí também se deve muito a Gisela, que a Gisela apresentou uma pessoa em quem ela confiava e que a gente, por extensão, também confiava. E era da relação já na época da TV Cultura, porque a professora Gisela passou pela TV Cultura. Passou pela TV Cultura. Ela conheceu, eu acho que ela conheceu o Vlado lá. Eu não tenho bem a história anterior, né? Entendi. Eu só tenho a história de que a Gisela foi lá e ela e a Dileia. Programa Universidade 93,7.
O livro A Informação no Rádio, os Grupos de Poder e a Determinação dos Conteúdos, de Gisela Svetlana Trivano, começou a ser idealizado na década de 1970, quando a docente Ekana iniciava a carreira acadêmica no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Professor Coelho lembra que este e outros desafios foram vencidos com determinação pela docente Ekana, que se transformou numa referência àqueles que estudam e pesquisam principalmente o jornalismo e o rádio. Discípula dos professores André Casquel Madri, que lecionou o radiojornalismo na ECA USP, e de Walter Sampaio, que também foi um desbravador nos estudos sobre as mídias audiovisuais, a professora Gisela construiu uma carreira marcada também pelo afeto. Séria em suas posições, minuciosa em seus estudos, zelosa em suas análises, a professora fazia da escola onde se formou socióloga, jornalista, mestre e doutora parte de sua morada. Mesmo doente, professora Gisela ainda desejava permanecer na USP. Aos amigos, dentre eles o professor José Coelho Sobrinho, pediu que suas cinzas fossem jogadas nos jardins da escola após a morte. Em homenagem póstuma à docente, o Departamento de Jornalismo e Editoração deu ao estúdio de televisão o nome de Gisela Svetlana Trivano, uma vez que o laboratório de rádio já havia sido nomeado. A aparente contradição, na verdade, mostra a abrangência da atuação profissional e acadêmica da docente Ekana, que também foi pioneira na TV na década de 1970, assim como foi no rádio durante toda a vida. Professor Coelho acompanhou e fala do final da caminhada da valente professora, que dedicou a vida à geração e à partilha do conhecimento, principalmente na ECA USP. Que importância o senhor avalia que tem esse livro para o radiojornalismo e para o ensino do radiojornalismo? Então, eu acho que foi, do meu ponto, até onde eu conheço, eu acho que foi o primeiro livro de radiojornalismo que nós tivemos aí, como o do Walter Sampaio, foi o primeiro livro do jornalismo televisionado. Eu me recordo que eu participei de uma banca de uma pessoa muito conhecida e a pessoa falou muito mal do livro do Walter. Daí eu falo, cara, eu vou defender aqui o Walter, não só porque ele é meu amigo e foi meu professor, mas porque quando ele fez esse livro, isso que você tem hoje não existia. E você só pode criticar o livro dele porque ele escreveu, senão... Agora, ele é uma... Agora, o Walter sempre foi, assim, muito de criar brigas, de criar coisas, mas no bom sentido, porque ele era uma pessoa, vamos dizer, positiva. E o livro da professora Gisela, a gente pode, de uma certa maneira, compará-lo, então, com a contribuição do professor Walter. O Walter Sampaio, era aí que eu estava querendo dizer. Então, você vê, até aí, a Gisela foi moldada pelo Walter. A professora Gisela, no livro A Informação no Rádio, ela, página 13, ela, quando vai falar do surgimento do rádio no Brasil, ela cita o professor Walter Sampaio, no livro Jornalismo Audiovisual, em que o professor ele se referencia ao surgimento do rádio em 1919, ou seja, este ano completando 100 anos. Uhum. Essa contribuição teórica, né, que está presente na obra do professor Walter Sampaio e a professora, de uma certa maneira, replica também na obra dela. Uhum. A professora Gisela é, de uma certa maneira, defensora e busca levar adiante esses ensinamentos? Eu não acho que é só a Gisela, eu acho que todos nós que fomos alunos do Walter, né, e colegas ao mesmo tempo, nós tínhamos uma intenção muito grande de levar aquilo que ele nos ensinava. Sabe, porque ele era ele na verdade não era, como a Gisela também, eles não eram só professores, eles eram apaixonados pelo que faziam. A professora Gisela, lendo a obra dela, eu vejo que ela tem uma preocupação de estar sempre muito atualizada, inclusive os últimos textos dela. Ela, inclusive, já começa a trabalhar a questão do rádio na internet. Uhum. Né? Você não via essa preocupação dela em estar antenado? Sim, tanto assim que depois que ela faleceu, eu fui à sala dela, porque a gente precisaria de qualquer jeito arrumar as coisas e dar para a família. Então a gente pega as coisas dessa e fala, caramba, a bibliografia dela era uma bibliografia atualíssima. Ela gastava muito dinheiro, era solteira, então ela sempre dizia que tinha pouca coisa para se preocupar. O Passat 77 que ela tinha, também tinha um nome, não me recordo qual, né? E a escola. Né? Então agora você falou que eu acompanhei mesmo ela no final da vida dela. Me recordo que eu cheguei, ela sentada, eu falei, não aguento mais de dor, eu acho que está chegando minha vez. Que é isso, menina? Deixa pra lá, eu não aguento mais. Eu não aguento levantar a perna. Levanta minha perna e põe ali.
Daí ela chegou e falou: você sabe tudo que eu gosto na ECA, né? Sei. Eu quero morrer e ser cremada. Você vai jogar as cinzas onde eu quero. E nessa árvore, eu fiz isso, sabe? O senhor acha que um dos grandes legados da professora Gisela é essa sensação de pertencimento, professor? Sim, mas ela era uma pessoa que gostava da natureza, sabe? Tanto assim que ela fazia o jardim, ela que falava qual árvore que ela gostava, e dizia por que gostava daquela árvore, né? Tinha 3 árvores ali na época que ela gostava, e gostava também de um canteirozinho que tinha na frente da ECA. Você sabe de onde eu gosto, eu quero ficar lá. Está lá até hoje. Ela é realmente uma pessoa, e ao mesmo tempo, uma coisa engraçada, né? O número de pessoas, de colegas que eram apaixonados pela Gisela, não está escrito, mas ela era uma pessoa muito espontânea, uma pessoa muito, muito, muito legal, uma pessoa sensacional. A contribuição da professora Gisela é uma somatória de tudo isso: teoria, técnica, afeto, comprometimento, pertencimento. Como que o senhor avalia? Eu avalio que a Gisela era integral, sabe? Ela era uma pessoa, como diz o Edivaldo Pereira Lima, ela era uma pessoa assim que tudo caminhava, ela abarcava tudo e ela despejava tudo isso no trabalho dela, no trabalho como docente, sabe? Ela não era uma pessoa na vida particular, não era uma pessoa como professora, não era outra coisa na vida profissional. Acredito que também nunca tive uma relação profissional com ela no rádio, né? Mas ela era uma pessoa íntegra também, sabe? Então tudo para ela caminhava para o mesmo lado, ela não dividia as coisas. Então, uma pessoa sensacional. Obrigado, professor. Programa Universidade 93,7. Você acabou de acompanhar o 3º episódio da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Otrivano ao radiojornalismo e à comunicação, com a entrevista de José Coelho Sobrinho, docente do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Professor Coelho foi amigo, colega de turma e também de docência da professora Gisela. No próximo programa, você confere o depoimento do professor Luiz Fernando Santoro, que também compartilhou da amizade e da vivência acadêmica com a docente e pesquisadora da ECA USP, que é referência nos estudos sobre rádio e radiojornalismo no Brasil. Santoro vai falar da contribuição da professora Gisela no âmbito acadêmico, sobre as obras que ela produziu e do legado construído durante uma vida dedicada à Universidade de São Paulo. Não perca! Eu sou o Galvão Júnior e esta é a série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Otrivano ao radiojornalismo e à comunicação. Este programa teve locução, redação e produção de Lourival da Cruz Galvão Júnior, pós-doutorando no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, CJE, ECA USP, com supervisão do professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Edição de som de Gerson Mário de Abreu Farias. Edição realizada no Laboratório de Radiojornalismo do Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté, Unital. Referências usadas neste programa: Bom MEI, José Carlos Sebe, Manual de História Oral, São Paulo, Editora Loyola, 1996. Projeto Memórias da ECA USP, 50 anos. Acesso em www.eca.usp.br/memórias. Instituto Vladimir Herzog, Biografia de um Jornalista. Acesso em vladimirherzog.org/biografia. Trilha musical Best of Bach, Classical Guitar Compilation, Sicas Guitar. Acesso em www.sicasguitars.com. Confira este e outros episódios da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Otrivano ao radiojornalismo e à comunicação na internet. Acesse
usp.br/CJE Rádio Jornalismo. Repetindo, usp.br/CJE Rádio Jornalismo. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.